Começou. Fala galera, aqui quem fala é Isabela Lafim e hoje eu tô aqui pra fazer a crítica de A 5 Passos de Você, filme que estreia nos cinemas no dia 21 de março e é baseado no livro de mesmo nome da Rachel Lippincott. O filme conta a história da Stella e do Will, que são um casal que se conhecem no hospital porque ambos têm fibrose cística, que é uma doença que eu vou falar um pouquinho depois, falar um pouquinho da doença no filme. Mas eles conhecem e por causa dessa doença eles têm que se manter a 5 passos de distância um do outro, para não contagiar um ao outro. Só que eles se apaixonam e, enfim, o filme se desenrola a partir daí. Pra quem não sabe, fibrose cística, pra quem não sabe, é uma doença crônica sem cura que atinge principalmente os pulmões e o intestino, mas o filme foca bastante nos pulmões e faz com que tu produza muito muco. Então é uma doença que tu precisa ter acompanhamento médico. E o jeito que eles abordaram a doença no filme eu achei bem legal. O jeito que eles explicam o que é a doença, explicam tudo sobre a doença, eu acho bem bacana. No início do filme, quando o Will conhece a Stella, ela já tá no hospital há um tempo quando ele chega, ele fica intrigado com ela e ele descobre que ela tem um canal no YouTube. E nesse canal no YouTube, ela conta tudo sobre a doença, ela mostra tudo, ela fala sobre ela, sobre como ela tá se sentindo, fala que ela tá esperando um transplante de pulmão, ela fala a vida diária dela com a doença, ela fala com os profissionais do hospital. Então, ela é um canal só pra falar sobre fibrose cística. E quando ele conhece ela e ele descobre que ela tem esse canal no YouTube, ele assiste os vídeos. A gente vê ele assistindo os vídeos e a gente entende o que ela tá falando ali conforme ela vai falando as coisas. Tu entende o que é fibrose e tudo que ela explica. Então eu achei isso bem legal o jeito que eles colocaram, porque provavelmente no livro ela explica, só que no filme ela precisa estar explicando isso pra alguém. E ela explica pro Will e pra gente e pra todo mundo que assiste os vídeos dela. Quando eu assisti o trailer do filme, eu imaginei que ia ser uma coisa muito parecida com A Culpa das Estrelas, que fez bastante sucesso há alguns anos atrás, e realmente foi. Mas tem algumas diferenças que eu acho importante frisar, assim. Uma das primeiras coisas é que a Hazel, que é a personagem de A Culpa das Estrelas, ela não mora no hospital. A Stella, que é a personagem de A 5 Passos de Você, ela praticamente mora no hospital. Ela tem um quarto só pra ela, tanto que ele é todo decoradinho com as coisas dela, com as coisas que ela gosta, desenhos, etc. Então, isso é uma diferença bem gritante, porque tem toda uma coisa intimista, mais tu morar na tua casa. Apesar do hospital, é uma coisa que eu vou falar mais em diante, então não quero dar spoiler da minha crítica. Mas o hospital tem... eles deixam ela customizar várias coisas. Ao mesmo tempo, é diferente e é uma coisa que faz com que a gente veja por outros olhos como é o hospital. Acho que a gente tem uma visão meio mórbida, meio ruim de um hospital. Então eu acho que mostra de outros olhos, não é só um lugar onde as pessoas ficam mal, é um lugar que também salva vidas. Outra coisa que também tem de diferente do Culpa das Estrelas são as relações das personagens principais. O filme da Culpa das Estrelas, pelo que eu me lembro, assim, faz algum tempo que eu vi, mas o foco principal, óbvio, é o romance entre a Hazel e o Gus. Mas mostra também a relação dela com os pais dela, como os pais dela se sentem em relação à doença dela, que, se eu não me engano, é câncer. Por outro lado, temos a Stella, de 5 Passos de Você, que mostra muito mais a relação dela, não só com o par romântico dela, que é o Will, mas mostra com os enfermeiros, com os profissionais do hospital, em geral. Então isso é uma coisa bem interessante. Os pais dela quase nem aparecem, entende? Não foca muito nos pais, em como eles se sentem com a filha deles tendo fibrose, desde que ela nasceu, etc. Isso não foca muito, eles focam muito nas relações dela dentro do hospital. Outra coisa que o filme fala bastante é sobre o contato humano e como ele é importante para nossas relações, porque a Stella conta também no início que pacientes que têm fibrose não podem chegar perto de outros pacientes que têm fibrose. Então ela pode chegar perto, pode encostar, pode tudo, com os pais dela, com os enfermeiros, os médicos, as amigas dela, ela pode chegar perto de todo mundo. Mas ela não pode chegar perto do Will, que é o par romântico dela, e ela também não pode chegar perto do Paul, que é o melhor amigo dela, que também tem fibrose. E isso é super, super interessante, assim, eu achei. Porque tem partes no filme em que, especialmente o Paul e a Stella,
por algum motivo um deles está triste e o outro quer abraçar, mas ele não pode, porque ele pode passar alguma coisa pra ela ou ela pra ele. Então isso é bem estranho, assim, tipo, pensar que tu não pode ter contato com outra pessoa. E a mesma coisa com o Will, eles não podem se beijar, não podem nem se tocar, não podem nem dar as mãos. Então é uma coisa bem legal de pensar, assim, que eu acho que o filme fez com que eu pensasse bastante. Uma última coisa que eu acho que é um pouquinho negativa, bem negativo, pro filme é que eu não vejo os pais dessas pessoas, dessas crianças, nenhuma dos adolescentes que tem fibrose no filme, os pais quase não aparecem. É uma coisa meio tipo, gente, cadê os pais dessa criança? Se eu tivesse no hospital, eu tenho certeza que meus pais iam me visitar todos os dias. E não é... Porque eu tenho uma boa relação com meus pais. E no filme a Stella tem uma boa relação com a mãe dela. Na única cena que é só ela e a mãe dela comendo no refeitório, dá pra ver muito bem isso, que ela tem uma boa relação com os pais dela. Então por que eles não aparecem no filme? Eu achei isso bem estranho. E não é uma coisa que é explicada. Talvez no livro expliquem por quê, mas no filme não. Voltando pra uma coisinha um pouco mais técnica, eu queria falar que eu gostei bastante da atuação, acho que de todo mundo. A Hayley Lu Richardson, ela faz a Stella. Eu achei que ela tá muito bem no papel, eu gostei muito do jeito que ela atuou. Eu achei que ela trabalhou super bem, assim, dá pra ver muito bem como a Stella tá se sentindo em relação a tudo, assim. O Cole Sprouse, que faz o Will, também. E todos os outros personagens também. E eu acho que os personagens, especialmente os que têm fibrose, mostra que todos eles têm traumas, e esses traumas foram super bem trabalhados. Não só por toda a equipe que fez o filme, mas também pelos atores. Eu achei que, assim, ficou muito legal, ficou muito real. Eu me emocionei bastante. Então, acho que todo mundo trabalhou super bem, eu gostei demais. Outra coisa que chamou bastante minha atenção, e eu gostei demais, foi a maquiagem e o figurino. Sobre a maquiagem, eu acho que eles arrasaram demais na maquiagem das pessoas que têm fibrose, que é a Stella, o Will e o Paul. Eles sempre têm uma cara meio de doente, mas não demais, assim, dá pra ver que eles estão razoavelmente bem, apesar de terem a fibrose, apesar de estarem doentes. Ficou uma coisa super sutil, que eu achei que ficou bem legal. E sobre os figurinos eu também gostei bastante, dá pra ver bastante a personalidade de cada um dos personagens pelo figurino, então eu achei que ficou bem legal. Falando nisso, eu acho que na real a arte do filme em geral tá muito boa. Os cenários eu gostei bastante também. Se passa no hospital quase todo o filme, se não todo, e dá pra ver bastante aquela coisa bem limpa do hospital e tons de branco, azul, verde, aquelas coisas bem hospitalares mesmo, algumas coisas de madeira e vidro, assim. Mas, ao mesmo tempo, os quartos da Stella e do Will, eles têm bastante da personalidade deles também, porque como eles praticamente moram no hospital, eles têm um quarto pra eles, e o quarto é todo decorado. Então, dá pra ver bastante personalidade deles nos quartos deles, e eu achei isso bem legal, o cenário trazer isso também, eu achei top. Outra coisa que eu queria falar é que eu percebi que os atos do filme não estão muito bem definidinhos, assim. Não me incomodou muito, talvez incomode você, eu não sei, mas eu acho que isso aconteceu porque é baseado num livro, então, né? O livro não tem essa coisa de ato. Na real tem sim, tem um pouco. Mas não sei, enfim. O que eu queria dizer é que não tem atos muito definidos, mas não foi uma coisa que me incomodou. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do filme e da crítica. Concordam comigo? Não? Gostaria que eu tivesse falado mais alguma coisa? Se inscrevam no canal da Take pra receber mais críticas e outras novidades da Take pra vocês. E é isso aí. Até a próxima.